estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Interessante esse texto aqui, não vou ler todo o capítulo, é muito extenso aqui, mas para entender uma coisa, se você quer fazer o seu planejamento, o seu projeto de vida para o seu final de ano, para o ano novo, entenda, todo projeto dá trabalho. Essa é a verdade, trabalho. Tem muita gente que acha que vai fazer as coisas fáceis. Não, tudo na vida é difícil. Tudo na vida tem que ter força de vontade, tem que ter envolvimento, engajamento, né? Tudo tem trabalho. Essa é a verdade. Não existe coisa de você dormir de um jeito e acordar numas maravilhas, só coisa de filme, né? Então não existe. Então existe o quê? Trabalho. Então Neemias, se você está nos acompanhando, você vai entender melhor. Mas Neemias, ele estava numa missão, ele estava quase terminando o trabalho ali, aquela parte ali daquele projeto. Mas faltava algumas coisas ainda. Então o que acontece? Como Neemias foi esse grande líder para reconstruir Jerusalém, os muros que estavam caídos, ele já estava numa fase já bem adiantada, quase no fim. Porém, preste bem atenção, queridos, isso é uma revelação para você entender. Toda fase da nossa vida, de um projeto, de uma caminhada, vai ter desafio. Sabe, é como assim, quando você tinha 10 anos era uma realidade, com 20 é outra, com 30 é outra, com 40 anos, 50. Ou seja, cada fase da vida tem ali uma situação para você encarar, não é? O apóstolo Paulo, interessante que ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora que se eu tornei homem, estou grande, estou adulto, tem que falar coisa de adulto, né? Então existem pessoas, espiritualmente falando, elas não cresceram espiritualmente, ainda está lá no berçário espiritual. Então, gente que não cresce espiritualmente, ele não vai entrar em outra fase. Se entrar, ele vai se dar mal, porque ele não está preparado para aquilo. Então, às vezes tem gente que ela quer fazer alguma coisa e ela não preparou a base. Tudo tem que ter uma base. Tudo tem que ter uma base. E com Deus na nossa vida, que é a prioridade, ele vai nos dar direcionamento. E Neemias, ele tinha essas características que nós falamos essa semana. Compaixão, cooperação com outros, confiança em Deus, coragem, não é? E ele é um camarada que tinha intimidade com Deus. E nós vemos aqui que nessa fase do projeto, aí vem ali, Neemias tinha sua equipe de apoio. Neemias tinha o pessoal dele que estava com ele ali. Não é? Tanto é que diz aqui, não sei se a pastora falou ontem, mas Neemias capítulo 4, o verso 6 diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então o povo que estava com Neemias realmente se dedicou, foi a luta. Assim é o que nós temos que fazer também. Se você está liderando algo na sua casa e a sua família te apoia, fica mais fácil. Se você está fazendo alguma coisa na sua empresa, no seu negócio, e os seus funcionários compram a visão da empresa, compram ali a visão da empresa, aquela missão daquela empresa, tudo cresce, tudo desenvolve, porque muitas coisas a gente não tem êxito, porque às vezes a equipe não compra a visão. Os apoiadores só está de fachada, mas não apoia. Na hora do vamos ver, eles pula fora. É isso. Então, obviamente, não vai acontecer como deveria ter acontecido. E é claro que existem os fatores. Tem a ver com a liderança, tem a ver com o líder, tem a ver com os liderados, tem a ver com os funcionários. Se você quiser adequar essa palavra à sua empresa, ao seu negócio, né? Por quê? Porque às vezes você é o líder desse projeto, da sua empresa, do seu negócio. Aí você que está nos ouvindo, você aplica a sua realidade. Como está a sua realidade? Então nós temos que entender isso. Então Neemias tinha uma equipe que trabalhava com ele. Trabalhava ali e mandava ver. Tá certo? Só que teve um momento na fase que os inimigos tinham uma equipe que era inimiga ali de Neemias. Não queria ver o sucesso de Neemias e da sua equipe. Eles não queriam. E é a trindade que eu falei essa semana aqui. Os 3 camaradas aqui, o Sambalat,
né? O Tobias e também o Gesem aqui. Eram 3 caras que eram uma pedra no sapato de Neemias. E eles tinham a equipe deles também. Então, a oposição também tem a sua equipe. E às vezes a oposição faz mais barulho dos que estão certos, né? Estou falando de coisas espirituais aqui, não me interprete mal, mas pode servir para outras coisas também. Então, veja bem, então diante disso aqui, Neemias, todas as fases do projeto de vida, ou do projeto, que ali não era um projeto só de Neemias, era um projeto de nação. Todas as fases ele teve ali os inimigos se levantando para tentar impedir, para tentar atrapalhar, para tentar parar. Gente, isso é o que mais acontece na vida de todo mundo. De todo mundo. Você está entendendo? Então não é porque você é filho de Deus que você não está isento. Pelo contrário, quem é filho de Deus parece que é mais perseguido ainda. Então você tem que entender isso. Então, Neemias, nessa fase aqui do capítulo 6, Neemias recebe ali então uma carta, os mensageiros, né? Se fosse hoje é um WhatsApp, né? Na época eu não tinha, mas recebi os mensageiros, uma mensagem ali. Mandaram para Neemias e falou assim, para que ele viesse para congregar com eles, né? Para entrar ali, para servir a Deus com eles. Quer dizer, traduzindo, Neemias falou para eles assim, é o seguinte, eu estou fazendo uma grande obra. Então Neemias sabia o que ele estava fazendo e nada ia distraí-lo. Sabe porque muita gente não prossegue com um certo sucesso conforme Deus quer? Porque ele se distrai com as coisas desse mundo, ele se distrai com um convite. Às vezes ele está indo para um lugar que é mais importante, aí no meio do caminho, fulano, mas vamos naquela festinha, que agora está proibindo as festas, né? Então agora não tem, né? Para quem respeita a lei, né? Então, mas de repente, aí ele saiu do foco, de repente ele esqueceu do que era prioridade e deu voz a algo secundário, que podia falar não. Então Neemias não, ele não foi ludibriado com isso. E quando você lê certinho essa questão aqui, eu estava observando aqui que Neemias, ele detectou que esse convite era uma conspiração para parar o projeto, para parar o negócio. Então isso existe, é coisa maligna, às vezes são pessoas usadas pelo inimigo para tentar barrar. Chega para você e diz, fulano, isso aí não é para você não. Isso aí você não vai ter sucesso nisso não. Aí você tem que ter discernimento. E eu descobri uma coisa, já há muito tempo atrás, e agora ensinando, a gente vai tendo mais inspiração, Deus vai falando com a gente. Você sabe por que Neemias percebeu que era uma conspiração do Sambalate aqui, dessa galera aqui? Porque ele tinha intimidade com Deus. E diz a Bíblia aqui que Deus havia revelado para Neemias essa conspiração. Então ele tinha intimidade com Deus. Amigo, amiga, quer uma vida melhor? Quer um projeto de vida de sucesso? Mantenha sua intimidade com Deus. Lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus. Como eu disse no primeiro bloco do programa, né? Quando Deus disse para Samuel, chamou Samuel. Samuel, Samuel. Aí ele percebeu que era Deus. Aí ele falou, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então é importante essa nossa caminhada com Deus. Por isso que a diretriz, em primeiro lugar, é Deus. Família, trabalho. Então essa semana, nós estamos falando dentro dessa ótica aqui para abençoar o seu projeto. Então, coloca no seu projeto aí. Qual é a área que você está atuando no momento? O que você deseja nessa área profissional, na área família? Veja bem, na sua vida espiritual. Por exemplo, na vida espiritual, se você colocar ali, bom, eu quero para 2021 crescer espiritualmente, né? Bacana, isso pode ser uma dica, isso aí é um planejamento geral, crescer. Agora, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não mantém a sua comunhão com Deus, meu querido e minha querida, você não vai crescer nunca espiritualmente, né? Porque você tem que, se eu quero trabalhar, se você vai construir uma casa, por exemplo, você tem que ter o terreno. Se você tem o terreno, você tem que ter o material. Se tem o material, tem que ter o profissional. É assim, uma coisa puxa a outra, né? Então tem gente que quer ter uma coisa, mas ela não tem o pontapé inicial. Então é isso que você precisa entender. E talvez você tenha o teu projeto de vida, você que fez conosco o ano passado, né? Porque o ano passado a gente dava os ensinamentos aqui no rádio, mas também a gente fazia o presencial em dezembro. E esse ano, devido a essa situação, não pode fazer, então a gente não está fazendo no presencial a nível de mais gente, que vinha de várias partes da região metropolitana, de outras cidades fora do Brasil aí. Então, esse ano não teve no presencial, devido às proibições. Porém, se você fez com a gente, seja no virtual, online, na época, pelo rádio, ou mesmo no presencial, você colocou uma folha, veja a tua folha. Pega a tua folha de 2020, dê uma analisada lá, veja
aquilo que você já alcançou e passou aquela fase, tica lá, ó, e pega e coloca no plano novo agora o que está faltando. Ou quem sabe você parou alguma coisa. E de fato, né? De fato, esse ano de março para cá, claro que muitos projetos, nós tínhamos outros projetos para desenvolver, teve que parar justamente pelas restrições, né? Por causa desse problema aí, dessa doença aí. Então todo mundo teve que parar, não é só nós, um monte de gente, o mundo parou, de certa forma, muitas coisas pararam, só que tem coisa que prosseguiu, entendeu? Então você tem que pegar aquilo que você continua fazendo, e envolver-se naquilo. Então Neemias, ele tinha intimidade com Deus. Então, quando ele recebe aquele convite, era para distrair ele. E outra coisa, o convite aqui desse camarada chamado Semaías, que era o sacerdote, era um convite para Neemias adentrar o santuário do templo. E não era uma boa alternativa para Neemias, por duas razões. Primeiro, como não era sacerdote, quer dizer, Neemias naquele contexto, ele não era sacerdote, então ele não poderia entrar ali naquele local do templo, no santuário, né? E também não podia impunemente entrar no lugar santo. E Deus havia revelado a ele que era uma conspiração. Então, se Neemias aceitasse aquele convite, ele ia fazer algo errado. Então Deus já tinha falado para ele. Mas por quê? Porque Neemias estava focado. Nós vamos terminar essa obra. Nós vamos terminar esse projeto. Então quando você foca e Deus está naquilo, e Deus está dando direção e orientação para você, meu querido e minha querida, não tem problema que vai te parar. O importante é você estar focado. Pense nisso. Analise essa questão aqui. E interessante que aqui diz em Neemias capítulo 6, o verso 12, aliás, fala aqui que, no verso 5 diz assim: então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. Ou seja, os camaradas começaram a dizer um monte de mentira ali. Quer dizer, eles começaram a escrever ali como se Neemias estivesse fazendo um projeto pessoal, com interesses pessoais, e não era verdade. Então, essa é a tática satânica. Essa é a tática maligna, né? Infiltrar nos projetos de Deus, tentar infiltrar para confundir o povo, para confundir as pessoas. Olha nos dias atuais, quanta confusão. Vamos usar um termo bem que o povo evangélico gosta, na seara do Senhor, né? Quanta confusão entrando no meio do povo de Deus, confundindo as pessoas. Por isso que eu sempre disse aqui e vou continuar dizendo: fique com o evangelho simples, fique com o Jesus da Bíblia, fique com a palavra de Deus, não queira inventar nada. Tem muitas pessoas que querem ajudar o povo, mas ficam inventando um monte de coisa que a pessoa tem que fazer, parece que quase um sacrifício de 10 degraus que a pessoa tem que subir ali ajoelhado, subir ali com sacrifício, e não precisa de nada disso. É invenção humana, é invenção religiosa. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, se você nos ouve atentamente, isso aqui é para abençoar você, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida física e também a sua vida profissional e também financeira. Projeto é isso, e projeto dá trabalho, mas com Deus no nosso barco vai muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, essa palavra é muito tremenda, porque você pode fazer as suas escolhas. Você pode declarar, você pode falar aí: eu estou fazendo uma grande obra. Então você faz as suas escolhas. E quando você faz a escolha certa, Deus te dá sinais. Deus vai confirmando. Você tem paz no seu coração. E começa a dar tudo certo. Mas quando você faz uma escolha errada, Deus também dá sinais. Começa a dar tudo errado. Você tem que abrir os olhos espirituais para entender. Para entender se você fez a escolha certa ou a escolha errada. Só que muitas pessoas não querem enxergar os sinais de Deus. Então preste atenção nos sinais. Deus dá sinal para você. Deus dá confirmação para você.
Deus dá resposta para você. Não porque Ele quer testar alguma coisa, não porque Ele não sabe o que Ele quer. Ele quer saber se você sabe o que você quer. Ele quer saber se você sabe o que você quer. Olha que tremendo isso. Olha que lindo isso, porque Deus não vai fazer tudo. Então, como eu vou fazer, Ele já sabe, mas Ele quer saber se eu quero dar o passo de fé. Se eu quero dar o passo de milagre. Então, você tem que falar. Você tem que declarar, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho um marido para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho responsabilidade com os meus filhos, eu tenho que dar testemunho do Deus que eu sirvo, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu tenho que honrar o nome de Jesus. Então você tem que ter boca de Deus e boca profética, para não envergonhar o nome de Jesus. Então você tem que usar a palavra de Deus e se defender diante daquilo que Deus também te defende. É reciprocidade. Ele me ama e eu tenho que amar Ele também. Não adianta eu querer o amor de Deus, mas eu virar as costas para Deus. Porque eu tenho responsabilidade como mulher de Deus, mãe, esposa. Entendeu? Então, eu tenho que saber qual é o meu lugar. Você tem que saber qual é o seu lugar. Porque dar testemunho de Cristo, você leva outras pessoas para Deus. O mau testemunho de Jesus, você não leva ninguém para Deus. O mau testemunho, ele é feio, ele é terrível. Então, quando eu sei o que eu estou fazendo, e eu declaro isso e eu vivo isso, eu atraio pessoas para Deus. Então, você pode declarar isso? Estou fazendo uma grande obra. Eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma gerente, eu sou uma empresária, eu sou uma intercessora, eu sou uma coluna. E Deus vai assinando embaixo. Esse é meu varão, esse é minha serva, esse sabe o que quer. Então agora eu vou mandar uma unção dobrada para capacitação para algo maior. Então você tem que saber. Eu sei o que Deus tem para mim. Ele vai agir aí nessa causa impossível. Você está anotando aí o seu projeto de vida? Neemias capítulo 6, estamos refletindo hoje. Deus vai falar mais com você, Deus vai se revelando de uma maneira sobrenatural, tremenda e poderosa, porque olha, vai ser poderoso aí aquilo que você está pedindo, vai ter uma resposta aí na sua vida. Nós vamos entrar em oração e o capítulo 6, verso 12 de Neemias diz assim: E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Olha que nível que chegou os inimigos de Neemias. Subornou pessoas para falar em nome de Deus. Então, nos dias atuais, gente, uma das dicas aqui é você ter discernimento espiritual, para você não ser enganado pelos falsos. Muito importante isso aqui. E um comentário aqui para te ajudar é o seguinte: saiba discernir e rejeitar profecias negativas provenientes de fontes suspeitas. Preste atenção, que a gente fala com muito amor, muita reverência e muito tremor diante de Deus. Por quê? Para que você não se perca nessa caminhada, mas foque a sua fé em Jesus, na palavra, e Deus sendo prioridade, sua família vai ser abençoada, seu trabalho vai ser abençoado, e assim você prossegue em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e dizer para você que está com a gente nesse momento ao vivo, que a semana que vem, permitindo Deus, nós vamos dar mais uma sequência. Essa é a vantagem de estar aqui, a gente pode dar sequência, vamos dar uma sequência, pelo menos nesse período aqui de final de ano, mais uma sequência, né? Sobre isso, outros textos bíblicos também, para abençoar o seu planejamento, o seu final de ano, o seu projeto de vida 2021. Que Deus te ilumine poderosamente. E antes da oração, dizer o seguinte: se inscreva lá se for possível no canal no YouTube, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, que ali no canal está sendo colocado esse resumo que a gente fala aqui, principalmente, está sendo colocado ali. Então nós vamos encerrar hoje com a oração da fé, orando por todos que estão pedindo oração, por todos que estão nos ouvindo, por aqueles que vão assistir a gravação, como também pelo seu projeto de vida 2021. Momento da oração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por essa semana especial. Tudo que estamos fazendo aqui, toda essa temporada é especial. Essa semana
Iniciamos de segunda-feira até a presente data, nessa sexta-feira, nesse dia 11 de dezembro. Estamos no primeiro bloco, a primeira semana, que estamos dando dicas espirituais para os ouvintes que querem caminhar com a bênção de Deus, no seu planejamento ou no seu projeto de vida 2021. Deus Todo-Poderoso abençoa a família querida que nos recebe com alegria, seja aí no seu lar, na sua casa, no seu ambiente familiar, ou no seu local de trabalho, ou na sua loja, no seu comércio. Ó Deus, abençoa. Abençoa o projeto de vida dessa pessoa que está captando as revelações, que já colocou num caderno, numa folha, numa agenda, que escreveu numa planilha ali os seus planos para o final de ano, para 2021. Abençoa, Senhor. Abençoa, prospera de uma forma sobrenatural. Abençoa na vida espiritual dos ouvintes, que eles cresçam, desenvolvam-se espiritualmente, na comunhão com Deus, como Neemias, que era um homem de oração e era um homem que mantinha sua comunhão com Deus de tal forma que o Senhor avisava ele, revelava a ele, até mesmo as conspirações contra o ministério dele, o Senhor mostrava, para que ele não fosse enganado e não perdesse tempo com gente que não quer nada com nada. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos dê essa capacidade espiritual também, a nós e aos ouvintes que são na fé, que entenderam a palavra, Senhor. E nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, repreender agora todo espírito de mentira, todo espírito satânico para tentar conspirar contra a vida dessa pessoa, contra o projeto dessa pessoa, contra esta pessoa, contra as nossas vidas, contra o ministério, a obra do Senhor e contra essa pessoa, meu Pai. Toda conspiração maligna, que o Senhor venha bloquear agora, em nome de Jesus de Nazaré. Proteja cada ouvinte, cada um que está recebendo com alegria essas instruções espirituais, que está aceitando a oração da fé. Sejam abençoados, tanto a sua vida espiritual, física, mental, emocional, espiritual e também financeira. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que nos apoiam financeiramente. Abençoando, prosperando, que também essa plantação, esse tijolinho da fé, essa oferta também tem sido para continuar construindo esse projeto de anúncio da Tua palavra através do rádio e de outras mídias. Abençoa, Senhor. Abençoa os enfermos, os doentes, aqueles que estão hospitalizados. Colocamos diante do Senhor cada um, Senhor. É impossível falar nome por nome, mas te apresentamos esse momento, as pessoas que oram com a gente, que estão emanados numa só fé. Cremos na vitória e que esse mal seja repreendido agora em nome de Jesus. E a paz reine nos corações, hoje e sempre. Sim, ó Deus, nós cremos neste mover, cremos neste milagre. Abençoa a nossa voz, abençoa todos os programadores da Rádio Manumbi, abençoa essa empresa, esse trabalho, nosso bairro Boa Vista, nossa cidade de Curitiba. Abençoe todos que estão fazendo esse projeto, que estão confiando, que estão com responsabilidade, dando crédito à voz profética, dando crédito a essa palavra viva, poderosa e eficaz. Esse que precisa de um trabalho, esse que precisa de cancelamento de dívida, esse que precisa negociar as suas finanças, que haja um grande mover de Jeová Jiré, que haja manifestação de uma provisão extra vindo em direção dos nossos ouvintes, que têm sido colunas, que têm sido aqueles que sustentam essa grande obra de evangelização que chega nos povos, nos países, lugares longe, distante, onde as pessoas estão sendo alimentadas por esta palavra que tem sustentado vidas. Abençoe esse que está se entregando a Cristo nesse dia, recebendo Jesus como seu Senhor, Salvador e Libertador. Abençoa os casais que estão unidos, que estão se perdoando, que estão se reconciliando. Livra da terceira pessoa, livra da separação, livra do divórcio, livra, cancela toda maquinação contra esta casa, esta família. Nós te pedimos agora, os casais jovens que estão namorando, que estão noivos, que estão casando, que haja, Senhor, o amor de Deus nesse relacionamento conjugal. E nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegue na família dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, repreendemos espírito de acidente, quedas, acidentes domésticos contra as crianças. Nós te pedimos agora livramentos, proteção para os idosos que estão em casa. Livra da queda do acidente, livra de todo mal, proteja os nossos ouvintes, os nossos intercessores, aqueles que estão de joelhos agora, segurando fotografia, peça de roupa, nome de pessoas, projeto dos filhos, projetos da família. Nós te pedimos uma resposta agora. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Deus está na minha vida, na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus, amém.
Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Esse é o agir de Deus na sua vida, na nossa vida. Esse é o toque do Espírito Santo que continua aí na sua casa, na sua família e no seu trabalho. O programa acabou, mas a bênção continua. Marco Antônio na técnica, obrigado pelo ótimo trabalho e até a próxima programação. Tchau, tchau. Um abraço, queridos. Agindo Deus, quem impedirá?